Olá, amigo reparador, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa primeira videoaula sobre o sistema de arrefecimento. Meu nome é João Carlos, sou especialista técnico da DNK Automotive. Antes de entrarmos nos assuntos sobre esse sistema, precisamos relembrar algumas características especiais dos motores endotérmicos, que são aqueles motores que utilizam da queima de um combustível para gerar movimento. São os motores a gasolina, álcool, GNV e diesel do nosso dia a dia. Muito bem, existem duas condições naturais desses motores que fazem necessária a presença do sistema de arrefecimento em sua operação. A primeira é a alta temperatura de combustão. Dependendo do motor e do combustível utilizado, no instante da queima dessa mistura, podemos atingir temperaturas na faixa dos 2.500 graus Celsius. Isso é tão quente que, para comparação, o ferro fundido começa a derreter com temperaturas bem mais baixas, próximas aos 1.200 graus Celsius. Já o alumínio, material largamente utilizado na confecção dos blocos atualmente, começa a derreter com temperaturas ainda mais baixas, em torno dos 700 graus. Embora essas temperaturas sejam atingidas apenas por alguns segundos, e não são mantidas por muito tempo, essa condição já é um indicador para nos mostrar por que a temperatura de operação é um fator tão importante para o motor. A segunda característica especial dos motores endotérmicos é seu baixo rendimento. Dos 100% da energia gerada por um motor, aproximadamente 33% são utilizados de fato para movimentar o veículo. Os outros 2/3 restantes acabam sendo transformados puramente em calor, sem trazer nenhuma vantagem relevante para o funcionamento do motor. Podemos dizer que para cada litro de combustível que gastamos em nosso veículo, utilizamos apenas 300 ml para gerar o movimento. Os outros 700 ml são queimados sem aproveitar corretamente seu potencial energético. Desses 2/3 restantes da energia, que agora já foram transformados em calor, 1/3 é eliminado pelo sistema de exaustão e 1/3 restante é absorvido pelo sistema de arrefecimento. Mas como o sistema de arrefecimento é capaz de absorver tanto calor? Primeiro, é importante reforçar que a função principal do sistema de arrefecimento, e por consequência de todos os seus componentes, é fazer a gestão térmica do motor. Gestão térmica é controlar a grande quantidade de energia gerada pelo motor, garantindo que apenas o calor necessário para atingir a temperatura de operação seja mantido. Dessa forma, todo o excesso de calor gerado será dissipado rapidamente pelo sistema de arrefecimento, sem provocar nenhum dano ou desgaste ao equipamento. Pois bem, o sistema de arrefecimento é capaz de absorver e controlar tamanha quantidade de calor graças aos seus componentes, que foram projetados para esse fim. Portanto, é a ação conjunta de radiador, bomba d'água, válvula termostática, reservatório de expansão, sensores e também do líquido de arrefecimento que torna possível a gestão térmica eficiente do motor. Sim, o aditivo é uma peça do sistema, embora não seja um componente sólido. O radiador, com seu formato especial, capaz de eliminar rapidamente o calor do líquido de arrefecimento, é a principal ligação do sistema de arrefecimento com o ambiente externo, e é para onde o calor em excesso é enviado. Os radiadores forçam o líquido a circular por longos tubos de pequeno diâmetro e assim vão removendo aos poucos o calor em excesso. A bomba d'água é o coração do sistema de arrefecimento. Ela é quem mantém o líquido circulando por todo o sistema e com isso permite que o calor em excesso seja retirado do motor e levado até o radiador. Não é mais novidade motores que possuem bombas elétricas. Elas trazem mais eficiência e agilidade na gestão térmica, já que tem operação independente da rotação do motor, ao contrário das bombas tradicionais. Já a válvula termostática é um componente que foi tratado como um vilão e negligenciado por muito tempo. Sua presença e a operação correta são fundamentais para a estabilização da temperatura do motor e para reduzir o tempo de aquecimento do mesmo. A válvula também é um componente que foi aperfeiçoado pela tecnologia e hoje possuímos válvulas eletroassistidas, que são acionadas eletricamente. Com essa melhoria, há uma maior flexibilidade e capacidade de antecipar seu acionamento, para assim garantir que a temperatura ideal do motor seja mantida. O reservatório de expansão e a tampa são componentes que trabalham em conjunto, regulando a pressão do sistema através da dilatação controlada do líquido de arrefecimento, que, como ocorre com a maioria das substâncias, aumenta seu volume quando aquecido. Com essa dilatação, conseguimos pressurizar o sistema, elevando a temperatura de ebulição da solução, e assim alcançamos faixas de temperaturas maiores para a operação do líquido de arrefecimento. Existem ainda os sensores, cada vez mais presentes em todos os sistemas dos motores modernos, que monitoram a temperatura do líquido e repassam às centrais eletrônicas responsáveis por realizar a gestão térmica, além de prover informações importantes para o módulo de injeção. Essa breve revisão sobre os componentes do sistema de arrefecimento nos mostra que a tecnologia está cada vez mais presente também na gestão térmica. Essa evolução foi originada principalmente pela necessidade de desenvolver motores mais eficientes e menos poluentes. Carros híbridos e elétricos também contam com sistema de arrefecimento.
que em sua essência segue o mesmo preceito: retirar o excesso do calor. Nesses veículos, porém, a retirada do calor ocorre nos componentes elétricos e conjuntos de bateria, e não somente nos motores. Agora o último, mas não menos importante componente do sistema que vamos estudar é o líquido de arrefecimento. O líquido de arrefecimento, também chamado de solução arrefecedora, é o sangue do sistema. Ele é a mistura do aditivo concentrado e água desmineralizada. Sua função principal é absorver e carregar o calor em excesso retirado do motor até o radiador. Para que isso ocorra de forma eficiente, ele precisa de algumas propriedades especiais, que são fornecidas pelo glicol base: ação antifervura, ação lubrificante e ação anticongelante. A primeira e mais importante, a ação antifervura, é responsável por aumentar a faixa de temperatura em que a solução permanece no estado líquido. Isso é fundamental, pois ela só é capaz de absorver e transportar de forma efetiva o calor em excesso do motor enquanto estiver na fase líquida. A partir do momento que entra em ebulição e se transforma em vapor, a solução perde drasticamente sua capacidade de remover o calor, levando ao sobreaquecimento do motor. Quando falamos que o motor ferveu, na verdade, quem ferveu foi a solução arrefecedora, que leva ao acúmulo excessivo de calor e danos gravíssimos ao motor. Como já falamos antes, durante o funcionamento do motor, existem picos altíssimos de temperatura. Entretanto, essa temperatura não é a de operação do líquido de arrefecimento. Podemos generalizar e assumir uma temperatura média de 90 graus para a maioria dos veículos. Claro que existem motores que trabalham com temperaturas maiores, mas para o nosso estudo, esse valor é adequado. Mas embora a temperatura média do líquido seja de 90 graus Celsius, existe a camisa ou o cilindro, por exemplo, que trabalham em temperaturas maiores, podendo chegar aos 200 graus Celsius. Como o líquido está sempre circulando pelo sistema e não fica parado muito tempo no mesmo lugar, ele passa por essas superfícies aquecidas, absorve uma parte do calor e segue viagem. Ao absorver esse calor, sua temperatura é aumentada. Elevar a temperatura de ebulição do líquido garante que ele não chegará a entrar na fase vapor ao circular por essas superfícies aquecidas, o que levaria ao colapso do sistema e do motor. A segunda função do líquido de arrefecimento é lubrificar o sistema, e atua principalmente na válvula termostática, que é o componente com ação mecânica mais beneficiado por uma boa lubrificação. A terceira função da solução arrefecedora é a anticongelante, e aqui no Brasil ela acaba não sendo muito importante, pois mesmo na região sul, que é mais fria no inverno, raramente atingimos temperaturas abaixo do 0 grau. Porém, essa propriedade deve estar presente no aditivo, pois a substância responsável por ela, o glicol base, é a mesma que entrega a ação antifervura. E já vimos os motivos por que a ação antifervura é fundamental para a proteção e correto funcionamento do motor. Então não adianta, todo aditivo precisa de um glicol base em sua composição, para garantir a ação de fervura, que é a principal ferramenta no controle eficiente da temperatura do motor. Mas o que são esses glicóis? São substâncias que fornecem ao aditivo e ao líquido de arrefecimento as funções antifervura, lubrificante e anticongelante que acabamos de ver. Existem algumas substâncias que podem ser usadas como base para os aditivos. Todas são compostos orgânicos, pertencentes à família dos álcoois. Possuem característica em comum o alto ponto de ebulição, que é a temperatura em que uma substância líquida começa a se transformar em vapor, e também o baixo ponto de congelamento, quando misturadas em água. São 3 os glicóis utilizados como base dos aditivos. O primeiro e mais comum é o monoetilenoglicol, também conhecido como etilenoglicol, e pelas siglas MEG e EG. Quando você ver, ler ou ouvir falar um desses nomes, saiba que eles significam a mesma substância quando estamos tratando de aditivos. O segundo glicol é o propilenoglicol, que também pode ser chamado pela sua sigla PG. Este é menos conhecido e praticamente não é utilizado no Brasil, pois seu custo é bastante elevado. O terceiro membro do grupo das bases chamamos comercialmente de glicóis. É uma substância derivada de fontes renováveis e com viés bastante sustentável. Quando comparamos as propriedades das 3 bases, podemos notar que a única entre elas que é tóxica é o monoetilenoglicol. Isso é um ponto negativo, pois se pensarmos no trabalho diário em contato com esse produto, temos um risco considerável para a nossa saúde. Já as outras 2 bases são atóxicas e bem mais interessantes nos cuidados com a saúde. O terceiro tipo, os glicóis, ainda são fabricados a partir de processos que utilizam matérias-primas de fontes renováveis. Essa independência aos combustíveis fósseis é cada vez mais procurada em todos os setores da indústria. No conjunto de propriedades necessárias para uma substância ser considerada apta como base de aditivo, além da temperatura de ebulição e congelamento, temos a condutividade térmica e o calor específico. A primeira nos mostra se aquela substância é capaz de absorver e dissipar calor rapidamente. Isso é importante, pois na posterior combinação do aditivo com a água, necessitamos manter a condutividade térmica a mais alta possível, garantindo a remoção do calor em excesso do motor. Já o calor específico
é a propriedade que nos mostra quanto calor uma determinada substância consegue absorver sem que haja variação em sua temperatura. Podemos pensar nela como um amortecedor térmico para o sistema. Novamente, na mistura final de água mais aditivo, precisamos manter essa propriedade em níveis maiores para garantir que o calor absorvido não resultará no súbito aumento da temperatura. Uma condição dessas poderia causar a formação de vapor, que já vimos anteriormente ser uma condição nada desejável para o sistema. A combinação ideal dos três parâmetros, condutividade térmica, calor específico e a temperatura de ebulição, juntamente com seu ponto de congelamento, também quando em solução, são encontrados nas três bases: monoetilenoglicol, propilenoglicol e glicóis. A única diferença significativa no desempenho entre eles é o ponto de congelamento, sendo o monoetilenoglicol capaz de atingir temperaturas muito baixas, seguido pelo propilenoglicol e, por último, pelos glicóis. Para regiões onde são esperadas temperaturas negativas muito baixas, menores que 15 graus negativos, o uso de um produto à base de monoetilenoglicol ou propilenoglicol é obrigatório. Apenas esses produtos conseguem suportar temperaturas tão baixas sem congelar. Para climas mais amenos, como o encontrado aqui no Brasil e na maior parte da América Latina, um produto à base de glicóis é perfeitamente capaz de proteger o sistema. Isso acontece pois no controle da temperatura superior, ou seja, na retirada do calor em excesso do motor, tanto os produtos à base de glicóis quanto os produtos à base de monoetilenoglicol ou propilenoglicol possuem desempenho equiparado. Nessa condição, também é interessante se avaliar a questão ambiental e de segurança à saúde que o produto oferece, já que a proteção contra o sobreaquecimento é eficaz em qualquer um dos tipos de produto. Muito bem, aqui chegamos ao fim da nossa primeira videoaula. É hora de recapitular o que vimos até aqui. Avaliamos as características dos motores endotérmicos que exigem a ação do sistema de arrefecimento. Revisamos as funções e características dos principais componentes do sistema e também das tecnologias que já estão sendo empregadas nos motores modernos. Iniciamos nosso estudo sobre os líquidos de arrefecimento, discutindo sobre suas funções, focando na mais importante, que é controlar a temperatura do motor. Também conhecemos algumas características das substâncias usadas como base na fabricação dos aditivos. Na próxima aula, iniciaremos o estudo sobre os pacotes inibidores, que são responsáveis por evitar a corrosão e desgaste do sistema de arrefecimento. Obrigado pela companhia até aqui, um abraço e até breve!